Poxa, mais bizarra. Assim, um passageiro mais mesmo, mais esquisito ou mal educado, uma viagem que te correu mesmo, que te lembras até hoje, assim, possas Nossa, acho que partilhar. foi a última que foi até um vídeo que eu fiz, onde eu peguei dois passageiros que não falavam o idioma português. Eu não falo o idioma inglês, estou estudando, mas é muito, muito básico ainda, não consigo conversar. E pô, pronto, estava um destino. E aí, quando entraram no carro, começaram a tentar se comunicar comigo, eu não estava entendendo, mas eu percebi que o quê? No trajeto que eu iria fazer, ao meio do caminho tinha o estádio do Alvalade, né? Uhum, uhum. E, Do enfim, Sporting. do esporte. E eles estavam falando que era o estádio do Benfica. Pronto, eu estava do Colombo, e eu saí e fui em direção do estádio do Benfica. E aí, aí de repente, era um homem e uma mulher, o homem começou a gritar dentro do carro, né? E assim, você não conseguir se comunicar e a pessoa gritando, poxa, é uma situação muito complicada. E eu voltei, fiz a rotunda novamente, voltei para o Colombo, parei, no que eu parei a pessoa desceu, mas batendo na porta do carro e me xingando. E ali aquilo, eu acabei nesse dia perdendo um pouco da razão, eu saí do carro, porque assim, a partir do momento que ainda tá falando tudo bem, mas quando começa a danificar o patrimônio, aí aquilo acabou me incomodando, né? Mas por sorte tinha ali uma autoridade policial, e no final das contas, a pessoa estava errada, porque se você vai fazer uma corrida, você tem que colocar o ponto exato. Eu estava partindo do ponto exato. Ele queria que fizesse um desvio, algo que não me pagaria, mas não que também eu me apegue por cêntimos, né? Pararia sem problemas. Mas assim, era um benefício que ele estava pedindo, ele não sabia se comunicar. Eu tentei fazer ainda uma comunicação pelo Google Tradutor, mas foi quase que impossível. Então isso marcou um pouco, porque eu não tinha passado por uma situação ainda dessa. E acho que me forçou ainda mais. Hoje eu estou trabalhando muito no inglês, todo dia eu estou estudando aqui por aplicativo, pela internet, né? Foi onde eu vi a necessidade de você falar pelo menos o segundo idioma, né? É muito ruim você não conseguir se comunicar com a pessoa. É importante o inglês para ser Uber em Portugal? É importante. Não é algo eliminatório. Você trabalha normalmente, né? Mas eu, principalmente em questões de oportunidade, não como exemplo essa situação que eu tive, mas eu perdi muita oportunidade, né, por não falar o idioma inglês. Um exemplo, há pessoas que fazem uma corrida aqui, mas ela quer passar o dia fazendo com você dentro do carro, ela gostou do carro, o carro tá limpo, né, e conhecer outros pontos turísticos, e eu acabei perdendo essa oportunidade por não falar o idioma. E assim, franceses, ingleses, espanhóis, a maior 90% deles, apesar de falarem línguas diferentes, né, quando chegam cá eles se comunicam com o inglês. Então acho que é muito importante hoje o Uber aqui. Quem não fala, pelo menos começar a investir nessa segunda língua. Mas o teu sangue ferve às vezes, né? Confessa lá, Daniel. Às vezes dá vontade de sair para a porrada com os passageiros, né? Sim, mas olha, a gente aprende, com o tempo a gente pega bastante experiência, né? Hoje eu recuso muita viagem porque o ser humano ele dá sinais, né? E assim, fica até uma dica, quem não é motorista Uber, eu vou falar para passageiro. Nunca mande mensagem para o motorista já perguntando, tá chegando? A pessoa quando já te Ah, assim, está chegando, ou então te liga, olha, quanto tempo, o senhor está demorando, é melhor cancelar. Não é 10 euros que vai te fazer mais rico e mais pobre. Cancela a corrida porque mais vale o seu bem-estar o dia do que transportar uma pessoa atrasada. É horrível, eu já transportei. E no final das contas, a pessoa te tira a paz do dia, ela faz você ficar em uma situação de risco, porque você acaba tendo que acelerar um pouco mais, né? Situações de pessoas que estão atrasadas para perder um voo. E no final das contas, você não tem culpa e ela ainda te avalia mal, porque ela não chegou, talvez, no compromisso dela, entendeu? Ela desconta tudo em você, a culpa é sua, não dela que acordou mais tarde. Então, e bêbados assim na noite. poxa, eu posso ser muito sincero, às vezes é mais. O ser humano hoje tá tão complicado que às vezes eu prefiro trabalhar na madrugada com os bêbados do que a malta que tem que trabalhar. Porque o bêbado, Thelma, é assim, ele tá feliz. Ele tá feliz. Se você souber lidar com ele, você consegue se administrar. Lógico, tem um caso ou outro, que são aquelas pessoas que ficam violentas, né? Mas você, com a leitura corporal, você consegue, já antes de embarcar, eliminar essas pessoas.
Agora, o ser humano normalmente, durante a semana, ele traz muito mais estresse para o motorista do que aquele que está saindo de uma discoteca ou indo para uma discoteca. Aquele está descontraído, ele está indo para a festa, ele não está preocupado com o trânsito, com nada, ele só quer chegar lá. É verdade. E Daniel, tu, continuando nesse tema do Uber, há pessoas que nos vão ouvir e estão interessados em tornar-se parceiros Uber. Qual é o conselho que tu dás, por exemplo, é melhor fazer o leasing, é melhor comprar, é melhor alugar, e tu, alguém que se inicia no Uber, é melhor primeiro trabalhar por conta de outra pessoa, primeiro para ver se gosta ou não, e depois tu aconselhas sempre a se tornar parceiro também? Poxa, boa pergunta. É até uma oportunidade aqui para dar uma dica, algo que eu já venho falando já com muita gente que me procura. Hoje, Thelmo, se fosse hoje eu começar neste negócio, eu não abriria uma empresa, tá? Daniel, que você não fecha a empresa e trabalha para outro, porque o meu carro é financiado, há outras questões que acabam dificultando. Por que eu falo isso? Hoje o motorista, vou falar pelo motorista trabalhando só, que é o meu caso, né? A gente tem que fazer no mínimo por mês para pagar despesas de empresa, contabilista, seguros da empresa, do carro, manutenção do carro, em torno de 800 euros. Ou seja, do mês, né, 800 euros é só para pagar essas despesas. E, infelizmente, você ser um empresário dessa atividade, um exemplo, eu estou falando sobre a minha experiência, tá? Eu não tenho um segundo carro. Então, quando meu carro quebra, e ele fica 3, 4 dias parado, eu estou 3, 4 dias sem trabalhar, fora aquilo que eu vou ter de despesa. E no final das contas, quando você coloca essas despesas como parceiro e a porcentagem como motorista, dá quase igual, então. Né? Então hoje um motorista, vamos esquecer a situação da pandemia que está passando, vamos falar em tempos normais de Portugal, antes da pandemia. Sim, tempos normais. Em tempos normais, você trabalhando ali das 7 da manhã às 7 da noite e trabalhando talvez a comissão a 50%, você vai levar talvez só 200 euros a menos do que eu, parceiro, que tenho toda uma responsabilidade como empresa. Né? Então, se fosse hoje, eu abriria mão de ser um parceiro e seria um motorista. Você trabalha com uma pessoa que já tem uma frota maior, se o carro quebrar, a pessoa já te coloca ali um outro carro quase que instantaneamente, 1 hora depois, você já está trabalhando, você não tem aquela obrigações, né, fiscais e financeiras ali mensalmente. Então, é a dica que eu daria. E mesmo que queira, não, Daniel, eu quero ser um parceiro, eu quero ter uma frota, eu acho que é legal primeiro trabalhar para outro, ver a realidade, ver como que é o faturamento, conhecer a dinâmica aqui de Lisboa, né? E aí, para aí sim decidir, tomar essa decisão se vai querer sim abrir uma empresa ou se não. Eu procuro falar isso para todos. Mas espera aí, Daniel, tu seres empresário Uber não te permite depois cresceres também a tua frota, pôr mais 2 carros na estrada, por exemplo, e tu contratas pessoas para fazer isso, não... E tem também a flexibilidade, né? Por exemplo, tu fazes o teu horário, claro que tens de trabalhar muito para poder faturar, eu entendo, mas ao contrário de um motorista, tu sendo empresário Uber, tu fazes o teu horário, né? Ou estou errado? Sim. Independente, você trabalhando para outrem ou você trabalhando por conta própria na sua frota, você tem essa flexibilidade. Então, se você trabalha a comissão e está com o carro 24 horas com você, a mesma liberdade que esse motorista tem, eu também tenho como parceiro. Agora, respondendo a sua pergunta sobre o crescimento de frota, sim, é possível, é uma realidade, por isso também que muitos lá atrás, né, entraram neste negócio, porque não queria ser apenas um motorista. Sim, ele vai dirigir, mas ele queria ter uma frota maior e aumentar os seus rendimentos. Só que depois que houve a regulamentação, no ano passado, né, que entrou em vigor em novembro de 2018, na verdade, né, e ali em março, onde oficialmente todos estavam regulares para rodar nessa atividade, houve aumento muito grande. Então eu vou falar alguns números aqui, mas depois a gente tem que reconsiderar, né, que houve muita mudança. Mas bem no mais ou menos ali, nós tínhamos aí até em 2018 apenas 6 mil motoristas. Hoje nós estamos falando de 22 mil, né, o último número que eu havia acompanhado. A frota de carro, ela não duplicou, ela triplicou. Então eu tenho colegas, né, eu por questões financeiras, eu não consegui colocar o segundo carro, eu estava trabalhando para isso, eu estava quase comprando um segundo carro,
para colocar um motorista, só que eu comecei a acompanhar a evolução do negócio e eu percebi que os meus colegas de trabalho que têm a empresa começaram a ter dificuldade. Por quê? Os motoristas que trabalhavam para outro perceberam que, opa, eu vou colocar um carro para mim. Ele saiu e abriu a própria empresa e colocou um carro, né? E com a grande oferta de veículos, os motoristas hoje, eles têm... Isso é uma verdade, isso é agora. O motorista, você oferece um carro para ele. Eu tenho uma Peugeot aqui 2020. E aí ele abandona você depois de 2 semanas de trabalho porque o outro ofereceu uma Peugeot 2020, só que é automático. Então a oferta é tanta que os motoristas estão pulando de parceiro em parceiro. Isso está afetando muito o negócio. E hoje, assim, está muito difícil você encontrar um motorista. Muito difícil mesmo, porque há muita oferta, né, para pouca mão de obra. Então tu aconselhas a quem nos ouve ainda a ser Uber como motorista, é isso? Estou certo? Sim, exatamente. Quer começar nesse negócio? Comece, sim, tem flexibilidade, tem muito ponto positivo, né? Mas comece primeiro como motorista. Veja a realidade. Depois de 2, 3 meses, você vai ter uma referência para decidir se você quer abrir a sua própria empresa, né? Ou não. A questão da frota também é relativa. Há frotas aí que não tem problema com mão de obra, mas leva um tempo para até você conseguir ter uma pessoa, né, encontrar essa pessoa que tenha fidelidade pela empresa, né, e se mantenha ali. Mas a maioria das empresas estão encerrando por falta de motorista. Ou seja, o problema não é mesmo falta de mão de obra, né? Sim, mas por que tem a falta de mão de obra? Nós já vínhamos, Telmo, de um período sombrio que era o inverno, né? Porque, esse negócio aqui é muito bom no verão, com turista. Quando chega o inverno, você tem que trabalhar muito mais horas e a sua receita cai muito. E aí nós já passamos por um período complicado, onde o motorista saía de um emprego que ganhava ali 800 euros, talvez até 1.000, e aí quando ele ia para o Uber, você também tem aquela falsa liberdade, né? Você tem sim uma liberdade, uma flexibilidade de trabalhar a hora que você quer, mas você tem aquele faturamento mínimo que você tem que atingir na semana. E aí quando se compararam isso, eles começaram a perceber que estava trabalhando muitas horas, praticamente todos os dias da semana, para atingir aquele faturamento, que já não estava fácil. E aí eles percebem que, é melhor eu ser funcionário. Né? Infelizmente, alguns têm esse ponto de vista, e é onde muita gente acabou largando a Uber, e aí sobra essas frotas aí com os carros parados. Eu falo porque, assim, por ter o canal, muita gente me procura, eu ajudei muita gente, né, mas são muitos os parceiros que me procuram diariamente a procura de motoristas, né, e hoje há falta mesmo de motorista. Então quanto é que um motorista, em média, sem ser valores exatos, pode tirar como salário trabalhando para um parceiro Uber em Portugal, Daniel? Vamos mais uma vez esquecer a pandemia, que não dá nem para... Sim, esquecendo a pandemia, tempos normais. Em tempos normais, uma pessoa aí trabalhando 6 dias por semana, aí, 12 horas por dia no mínimo, né? A gente está falando aí de um faturamento médio de 600 a 800 euros. Vai depender de cada motorista, de estratégia de cada um. Pagando o carro, muitos têm a opção de alugar o carro semanal, né? Então a maioria dos parceiros cobram em torno de 200 a 250 euros de aluguel do carro. O combustível fica por conta do motor, ou seja, então ele tem ali 100 euros de combustível mais uns 200, vou colocar 200 euros de aluguel do carro. São 300 euros, ou seja, se ele fizer 600 euros, ele tem 300 para ele. Lógico, depois vem a questões também fiscais, né, a questão do recibo verde, que isso também lá na frente é algo que vai acabar tendo que deduzir um pouquinho do seu faturamento. Mas o motorista aí, em tempos normais, ele consegue fazer ali pelo menos 1.000 euros por mês. Obrigado por ouvirem este podcast. Podem também apoiar-nos e dar o vosso contributo para o nosso crescimento em patreon.com/dicaverbal, onde irão ter acesso também a uma série de benefícios. Obrigado. Semanal, um motorista hoje que tem a opção de trabalhar por comissão, né? A maioria aí costuma pagar aí 60-40, ou seja, 60% para o parceiro, 40% para o motorista. Só que assim, o motorista comissão, ele não tem preocupação nem com combustível, né? Então se ele faz ali 600, 700, 800 euros, que fica entre 600 e 800, depende do motorista por semana, né? 40% do motorista, 60% do parceiro. Só que nesse sistema de comissão, a maioria trabalha aí no período de 12 horas. Então tem que ir buscar o carro, depois tem que devolver, porque outro motorista vai pegar o carro no outro plantão.
E você tem o outro modelo, que é o que na altura eu optei, que muitos mais preferem, né, que é você pagar ali por semana o carro. Ou seja, você aluga o carro, fica com o carro 24 horas e você paga uma mensalidade, um valor semanal, né, de 200 a 250 euros. Isso vai variar de parceiro para parceiro do carro, né? E pagando esse aluguel, além de você estar com o carro 24 horas, você pode trabalhar o período que você quiser e você também acaba utilizando o carro para a sua atividade, para questões pessoais também, né? Para sair, passear, fica com o carro à sua disposição. Mas da média que um motorista leva aí é em torno de 1.000 euros por mês. E Daniel, o processo de se tornar um parceiro Uber é fácil, é muito burocrático? Podes dizer assim mais ou menos os passos que são necessários a nível de formação e documentos? Muito simples. A formação, tanto motorista como parceiro, é igual, né? Paga ali em torno de 200 euros, faz um curso aí que, no prazo de 15 dias, né, entre aulas presenciais e e-learning, você consegue ter a formação. A empresa hoje, você vai até um cartório, vai pagar em torno aí de 350 euros para a abertura da empresa. Feita a abertura da empresa, você vai procurar um corretor de seguros, vai fazer os seguros necessários, que são específicos, né, tanto da empresa como do carro. Adquire o veículo, é óbvio, né? Aí vai depender das condições de cada um, seja ele financiado ou a termo, né? Quem tem aí o valor para comprar o carro a termo. O renting car eu já não indico, porque são valores absurdos, né? São muito caros. Então, eu tive a experiência, outros colegas, acho que a gente está falando aí talvez de 800 euros de mensalidade para ter um carro rent car, então não vale a pena. Feito seguros e a abertura da empresa, você vai fazer o cadastro no IMT, que isso daí é online também, através do site, preenche um formulário, manda os dados da empresa, anexa os seguros e o IMT vai te emitir o certificado da empresa. Feito tudo isso, documento em mãos, né, tanto como motorista como parceiro, junta todos esses documentos e envia através das plataformas, né, online também, envia os documentos, eles vão estar aprovando ali no prazo de 24 horas, a empresa está ativa, só rodar. Então, tu acha bem simples. É simples, né? Mas não, tem limite. Reforço. Não precisa pagar para ninguém também fazer isso, né? Porque tem também muita gente esperta aí cobrando 300 euros para te auxiliar. Consultoria de como ser um parceiro. Foge disso que você pode fazer sozinho. É só seguir os passos que aqui que o Daniel está a aconselhar também. Daniel, e a época da pandemia imagino que foi muito difícil para ti, não é? Muito, continua ainda, Thelmo. Infelizmente ainda o impacto ainda é muito grande. Mas por exemplo, tu mencionaste que o número de veículos agora são 22 mil em Portugal. Isso é em Portugal inteiro, né? Portugal inteiro, considerando Algarve, Porto e Lisboa. De forma geral. Por exemplo, tu aconselhas alguém a sair do centro de Lisboa porque tem mais concorrência e ir, por exemplo, para a margem sul esperar por trabalhos ou ir para a linha de Sintra, por exemplo? Qual é as estratégias que tu aconselhas para alguém estar sempre a ter trabalhos? Não existe uma lógica, mas a gente procura seguir a dinâmica da cidade, ou seja, parte da manhã as pessoas estão indo para o centro trabalhar. Então, obviamente que a quantidade de corrida é maior você estando nas freguesias, né, sentido centro. Seja ela margem sul, seja como eu aqui em Vila Franca de Xira, né? Final de semana e final de tarde, as pessoas estão regressando do trabalho. Então, é centro sentido freguesia. Chega final de semana, você tem a questão agora do verão das praias, né? Então, final de tarde, há muita gente voltando das praias. Então, um volume maior, vale a pena você talvez ir lá para a margem sul, né? E conseguir esse tipo de corrida. Então tudo é uma dinâmica, né? Não existe assim, olha, foge de Lisboa, vai para a margem sul e passa o dia lá que lá vai ser melhor. Não existe uma regra. Lisboa, por mais que tenha uma concorrência muito grande, é um polo comercial, então tudo acontece aqui, né? Então você tem um fluxo muito grande de motoristas, mas você também tem um fluxo muito grande de passageiros. Mas eu procuro a dica que eu dou sigam essas estratégias, né? O que o cidadão está fazendo? Ele está indo trabalhar esse horário, então eu vou tentar fazer essa dinâmica de levar essas pessoas para o trabalho. Freguesia, sentido centro. Poxa, final de tarde, você tem os fóruns, né? Os centros comerciais, Centro Colombo, há muita movimentação. Poxa, o pessoal está na praia, eu vou pegar ali o final de praia.
À noite, o pessoal tá indo para a balada, voltando, então tudo é uma dinâmica que você conhece na cidade e você passa a seguir. As aulas voltando ao normal, as aulas, né, as universidades têm os horários dela, então você tá circulando ali, você pega os alunos saindo. Então é você conhecer a cidade, a dinâmica, e você vai fazer esse seu planejamento, né? E qual é o veículo que tu aconselhas para quem nos está a ouvir, Daniel? Poxa, Daniel, hoje eu compraria um carro de 7 lugares. Uma porque a tarifa é maior e outra que eu gosto muito do turismo. Então, investiria ali a probabilidade de você levar mais pessoas, isso acaba abrindo o seu leque. E eu, Daniel, hoje, até porque você tem carros hoje aí quase igual o que eu tenho em valores aí, um carro usado. Você tem tipos de carros e valores que não muda muito para uma carrinha. Mas se você for pegar os mais baratos, mais acessíveis, né, e que atende a demanda, poxa, Peugeot, Megane, a Seat, né, como fala, a Seat Leon. Tem as Toyota Auris, que você paga um pouco mais caro, mas tem uma malta aí que está colocando kit gás e aí acaba economizando no combustível. São carros muito bons. A tua Peugeot é bem bonita. É vermelho. O vermelho, aqui se fala encarnado, né? É que o meu carro vermelho, então foi muito pelo lado pessoal mesmo, né? Eu nem pensei na empresa, eu pensei no meu gosto ali. Comprei bonito, é bem bonito esse carro. Chama atenção. Agora tem o lado ruim, né? Todo mundo vê o canal, ruim entre aspas, né? Mas a gente fica muito reconhecido na cidade, que acho que vermelha deve ter só eu e mais uns 5 aqui em Lisboa, então todo mundo me reconhece quando passa. Sabes que vocês, por exemplo, aqui em Londres e em outros países da Europa, elétrico e híbrido são muito usados no Uber. O Toyota híbrido, como é que se chama? Esqueci-me do nome. Mas exato, é muito usado aí. Em Portugal não tanto, vocês ainda usam mais diesel, né? Sim, por vários motivos. O diesel, aí talvez eu entre numa seara aí que eu não tenho muita experiência para explicar. Mas eu sei que a questão de fiscal, na questão depois de retorno do governo, o diesel ele acaba tendo mais deduções fiscais, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo é o preço do carro. Se você for comprar hoje uma Toyota Auris, você vai pagar em torno aí dos seus 26, 30 mil. Poxa, eu paguei 15 no meu, a gente está falando uma diferença de 10 mil. E no final ela é híbrida, mas ela usa combustível, então ela não é 100% elétrica. Eu consigo diminuir. Nesse carro eu faço talvez 6 litros para 100, no carro híbrido eu diminuo para 4 a 100, mas é a gasolina. E o elétrico, ele tem muita gente que roda, mas eu acho que é um carro muito caro, tem a questão da bateria, né, e da recarga. Talvez para Uber não seja, do meu ponto de vista, não seja o ideal. No final você investe muito dinheiro, quando você vai vender ele deprecia muito, perde as garantias, né? Porque é um carro que foi feito para você ter de forma pessoal ali, né? Não a trabalho. Isso do meu ponto de vista, e muita gente também já se arrependeu de ter comprado um carro elétrico. Talvez acho que no futuro próximo o Portugal também evolua nessa questão dos valores desses carros, né? Enfim, e seja talvez no futuro próximo seja mais acessível, como que é em outros países aí, que tenha incentivos do governo, não que não haja, tá? Os incentivos existem cá em Portugal para se adquirir esses carros, né? Mas a questão por exemplo, o carro sai com 150 mil, 200 mil quilômetros de garantia. Você usando esse carro a uso pessoal para ir e vir, você vai ter garantia durante 3, 4, 5 anos do carro. A trabalho, você vai perder essa garantia provavelmente no primeiro ano. E quanto custa uma bateria? E o fato de você ficar fazendo um carregamento rápido, também perde a garantia. Então tem vários pormenores por trás disso, por usar o carro a trabalho, que acabam prejudicando o que o carro tem a oferecer. Ok. E qual é a Uber ainda é a plataforma que te ocupa, que te dá mais clientes? Porque eu sei que aí em Portugal tem Captain, tem Uber, tem Bolt, tem um monte, né? Hoje em dia. A Uber ainda domina? É de onde ainda vem mais serviço? Em quantidade está muito páreo, né? Você tem públicos específicos e é muito relativo. Então hoje, sem o turismo, tanto a Bolt como a Uber, no final da semana, ela está me dando a mesma quantidade de corridas. Mas assim, a Uber é difícil você conseguir substituir ela por outra, né? Porque ainda as melhores corridas, é um público diferente, a probabilidade de você pegar corridas melhores sempre vem pela Uber, né? Principalmente quando você pega o turismo. Então, é mundialmente conhecida, a pessoa que pisa aqui, a primeira coisa que ela busca é o Uber, né?
Ao ponto da pessoa você tá com um passageiro dentro do carro, que eu acho engraçado, né? Você tem um passageiro no carro que é através da Bolt e ela tá numa ligação falando para o amigo, acabei de pegar o Uber aqui, para você ver como o nome entrou na cabeça das pessoas, né? E qual foi a viagem mais longa que tu já fizeste com um passageiro, Daniel? Olha, eu tenho duas situações. Eu fui para o Algarve, mas a mais longa foi o Porto. Mas a que foi mais que me chamou a atenção foi a que eu fiz agora para Badajoz, que é muito mais próximo do que ir para o Porto, né? 200 e poucos quilômetros. Mas foi na altura da pandemia, foi bem na fronteira, fomos parados ali pela polícia espanhola, não podia entrar, então me marcou bastante. Mas essas foram as 3 corridas assim mais distantes. Ok. No caso, a do Porto. E é comum, viu? É muito comum você ter esse tipo de corrida aqui saindo de Lisboa. E quais são os teus planos para o futuro, os teus projetos? Poxa, eu acredito muito no canal, me despertou algo que eu fiz muito de forma ali para um passatempo. Passei a ficar 12 horas dentro de um carro e achei uma oportunidade de se conectar com pessoas, mas o canal vem me trazendo assim um leque de ideias, sabe? Eu tô muito propenso a começar a trabalhar com a internet, então estou pesquisando, abro para vocês aqui, estou muito interessado nesse mundo da internet, tá? E o canal está me propiciando isso. Agora, lógico, enquanto eu conseguir ficar nessa atividade rezando para que volte à normalidade, eu não abro mão, até porque a gente tem essa liberdade, o fato de você não ser funcionário de uma outra pessoa, isso tem o seu valor. Isso para ti deve ser o melhor, né? Deve ser não teres um patrão, não teres um chefe. Toda a gente tem um chefe, o teu são os passageiros, mas teres essa liberdade deve ser um dos melhores motivos para continuares a fazer esse trabalho, né? Suponho. Não tem preço. Falando em tempos normais, é você acordar e falar assim, poxa, eu não tô legal e eu simplesmente quero ficar. Minha filha, a escola não tem aula hoje, tudo bem, eu fico com a minha pequena aqui, então principalmente na questão, acho que do imigrante, ela também ajuda nessas questões, né? Porque a pessoa que está como imigrante aqui, ela não tem com quem contar. Poxa, não tem aula na escolinha, a professora não veio, com quem eu vou deixar minha filha? Quando você tem um emprego, isso impacta muito. Muita gente acaba perdendo o trabalho por não ter essa flexibilidade. Isso acaba prejudicando. Então, é um item, acho que é o principal ponto positivo de ser um motorista por aplicativos. É verdade. Daniel, já estamos quase no final. Antes de irmos, queres indicar de novo ao pessoal que nos está a ouvir onde te seguir, onde te acompanhar, o teu canal? Partilha aí para o pessoal. Força, obrigado, Thelmo. Desde já, muito obrigado mesmo pelo convite. Faça um convite aos seus ouvintes aí a visitar a página do parceiro Uber Portugal, tá exatamente assim lá no YouTube. Tem o Instagram também, algo que eu comecei ultimamente a movimentar mais, até porque eu sempre me dediquei muito ao YouTube, mas tem a conta no Instagram, que também está como @parceiro Uber Portugal. Então eu estou procurando manter ali a pessoa informada diariamente de novidades, ou até coisas engraçadas do dia a dia, né? Mas esses são os 2 canais de comunicação. Tem meu e-mail também, quem quiser falar diretamente comigo é o ddfriza, né? ddfrizza @sapo.pt. Daniel, e tu fazes também guia turístico, viagens a ir buscar e levar para sítios e roteiros? Tu fazes roteiros também? Sim, eu tenho a licença para animação turística, né? Eu faço alguns passeios, sim, mas isto me limita um pouco, tá? A questão, eu não posso fazer transfer, tipo aeroporto, hotel, porque é uma licença específica, eu não tenho, mas passeios em cidades assim, pontos históricos, eu tenho a licença, podem me procurar também, será um prazer. Então já sabem, contactem o Daniel para isso. Daniel, antes de irmos, e como é que está aí com os taxistas? Já está mais calminho? Porque houve um período que estava bem tensa as vossas relações, né? Não, está muito calmo. Eu confesso que eu comecei em 2018, já estava calmo, porque acho que o pior aqui foi em 2015, mas está muito calmo, mas infelizmente é algo que vai demorar muitos anos para falar assim, não existe problema. Até porque são uma concorrência ainda, que há ainda uma discriminação mais por parte dos taxistas, né, que não aceitam essa tecnologia, mas nada contra eles. Eu não tenho problema nenhum, nunca tive nenhum problema, mas lógico, você nunca vai ver alguém dando tchau para você ou te dando uma preferência, né? Aquela troca de olhar não muito amiga, ela sempre vai existir.
Ok. Daniel, muito obrigado por teres tirado o teu tempo. Agradeço e por tu esclareceste dúvidas que vão ser úteis para quem nos está a ouvir. Então, muito obrigado, tá? E foi um prazer enorme ter conversado contigo. Eu que agradeço, Thelma. Obrigado mesmo. Uma ótima semana a você e a todos que te ouvem aí. Então já sabem, acompanhem o Daniel no YouTube, no Instagram, contactem-lhe para qualquer dúvida. Obrigado e até o próximo episódio.